Meus alunos e minhas alunas do curso Técnico em Meio Ambiente, sejam bem-vindos. Sou a professora Ana Carolina Falcão e vamos trabalhar juntos a disciplina de Planejamento e Elaboração de Projetos. Esta disciplina abordará alguns conceitos relacionados ao planejamento e à estrutura de um projeto, bem como a importância da elaboração de forma eficiente para se alcançar resultados. Vamos falar de planejamento em projetos, o que é planejar, qual a importância do planejamento para a elaboração de projetos. Falar sobre planejamento é muito contagiante, pois é uma forma de conseguirmos alcançar sonhos e, melhor, transformar esses sonhos em realidade, tanto na vida pessoal como profissional. De forma simplificada, podemos dizer que planejar é pensar antes de agir. Segundo Chiavenato, planejamento é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer e quem deve fazer. Nessa linha de pensamento, planejar é uma ferramenta primordial e estratégica na elaboração de projetos, pois é decisiva para se obter o sucesso no projeto, tanto na fase de sua elaboração como da sua execução, pois é através dessa ferramenta que se atinge metas a serem cumpridas. O planejamento está inserido num processo administrativo oriundo da teoria clássica da administração e é usado de forma contundente nas organizações. O processo administrativo, também conhecido como ciclo PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, traz o planejamento na evidência. Sendo assim, o planejamento é considerado um elo entre a situação atual e aquela que se deseja chegar, tornando-se um instrumento para o gestor cumprir objetivos pré-estabelecidos. O ciclo ao qual o planejamento vem em destaque, podemos contextualizá-lo como, por exemplo, planejamos ideias, organizamos coisas, dirigimos pessoas e controlamos resultados. No planejamento, temos dois princípios importantes que merecem destaque. Primeiro é o princípio da definição do objetivo. O que isso quer dizer? Para se planejar, é preciso termos objetivos claros e metas definidas, e principalmente metas alcançáveis. Não podemos nem devemos criar objetivos que não tenham possibilidade de ser alcançados. Tem que haver pelo menos uma chance mínima, embora saibamos que os objetivos têm que ser desafiantes e, porém, não fáceis de ser alcançados. O segundo princípio é o da flexibilidade do planejamento, ou seja, todo planejamento precisa ser adaptável, pois existem variáveis que não controlamos, por não estar no nosso domínio, e sendo assim, devemos adequá-las ao planejamento pré-estabelecido. Tem várias técnicas de planejamento, mas uma muito usada em projetos é o cronograma. Essa técnica é simples, porém funcional, pois tem como padrão de controle o tempo. No cronograma, colocamos as ações a serem atingidas, os responsáveis e os prazos a serem cumpridos. Consequentemente, é uma forma eficiente de controle. Dentro desse processo de aprendizagem, é interessante destacarmos quais os instrumentos do planejamento. Então, veremos a seguir que os instrumentos do planejamento são os planos, os programas e os projetos propriamente dito. Vamos então diferenciá-los. Podemos dizer que os planos é o documento geral do planejamento e inclui a estratégia, ou seja, a estrutura propriamente dita, como por exemplo a negociação, a coordenação e direção. Os programas é também um documento global de programação e uma reunião dos projetos com objetivos comuns e recursos definidos. E projetos?
Projetos, então, é também um documento que visa produzir bens ou serviços. É o planejamento da unidade produtiva que tem função determinada. Em suma, o programa abrange os projetos. A atuação de quem vai gerir um projeto faz muita diferença. Primeiro, tem que ficar claro que o gestor do projeto não é o principal ator nesse processo. O principal ator é o público-alvo que vai ser beneficiado pelo projeto. E esse público deve ser ouvido com atenção nesse processo, como também quem vão estar colaborando na execução desse projeto. Nesse sentido, o gestor é uma peça fundamental na elaboração do projeto, mas com essa perspectiva de ser um facilitador no processo como um todo, sendo assim, espera-se do gestor algumas características, como, por exemplo, acreditar no planejamento e não atuar de forma improvisada, e sim utilizar essa ferramenta. Também se espera de um gestor a ética, a postura profissional, agindo assim dentro do princípio da legalidade. As fontes financiadoras de um projeto podem ter origem nos recursos públicos, mistos e privados. Muitas pessoas indagam, falam que tem uma boa ideia, identificam uma problemática e como então captar recursos, ou seja, como ter parceiros para a sua proposta de projeto. É interessante observar as fontes financiadoras e buscá-las, ficar atento às suas áreas de atuação, se for uma demanda induzida, segue o edital na íntegra, mas também pode-se fazer um projeto caracterizado como demanda espontânea e apresentá-lo à fonte financiadora, mas ficando atento na área de atuação dessa fonte. Como fazer um projeto? Não existe uma receita de bolo. E se for em cima de um edital, como já falei, deve ser seguida a estrutura que o edital pede. Mas, de forma geral, vou contextualizar uma estrutura básica de um projeto. Temos o título do projeto, que deve ser atraente e que gere uma curiosidade. A apresentação, que é importante, que nela contemple o diagnóstico local e, de forma sucinta, apresente os aspectos principais do projeto. A introdução pode vir separada da apresentação e nessa introdução é importante colocar os objetivos, a justificativa e até a metodologia. Muito embora que também os objetivos, a justificativa e a metodologia devem aparecer segmentados no decorrer do projeto. Então, na introdução, eles aparecem de forma sucinta. Continuando, na justificativa é importante destacar a relevância do projeto, a relevância social, acadêmica e a proposta de mudança. Por exemplo, mudança na qualidade de vida das pessoas envolvidas no projeto. Quanto à metodologia, deve ser colocada como vai ser feito para alcançar os objetivos do projeto. É importante colocar o histórico da entidade que está propondo o projeto, como também as parcerias envolvidas. Não esquecer de colocar a equipe técnica que vai executar o projeto. Aí temos também os objetivos que podemos dividir em objetivo geral, onde se encontra a expectativa de se resolver a problemática, e os objetivos específicos, que vão ser as ações para se alcançar os objetivos geral. Continuando, é importante ter o cronograma e o orçamento. No orçamento deve-se colocar tudo que envolve recursos, que é necessário para a boa execução do projeto. Aí também deve-se conter o monitoramento, ou seja, como vai ser acompanhado esse projeto e a avaliação. Vou concluir essa aula falando na importância dessa avaliação no desempenhar do projeto. Em suma, nessa proposta estrutural do projeto, não esquecer de colocar as considerações finais. Para concluir, gostaria de destacar a importância na avaliação de um projeto. A avaliação deve ser contínua, ou seja, não esperar a conclusão do projeto para avaliar. Essa avaliação deve ser feita em todos os momentos, em todas as etapas, identificar de forma imediata como o projeto está evoluindo, o que precisa ser feito para que as etapas fluem de forma eficiente, pois dessa forma fica mais funcional e a probabilidade de ter um projeto eficaz aumenta.
pois minimiza os possíveis riscos. E muito importante, não esquecer de dar um reforço positivo quando as etapas estiverem a contento. Inclusive, essa é uma forma de motivar a equipe responsável pelo projeto. Bom, aqui termino essa aula e desejo a todas e a todas sucesso. Bons estudos!